Olá, sejam todos bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi. Estou aqui hoje recebendo o Giancarlo Rocco, que é diretor da Invest Paraná, para ter uma conversa aqui sobre os investimentos no Paraná, né? Eu acho que o Estado nunca esteve tão na mídia, né? Então, com tanto destaque. E para isso, para a gente bater um papo aqui, a gente convidou o Jean. Obrigado, Jean, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Né? Compõe essa mesa comigo o Rafael Scheffer, ele é coordenador comercial do tributário, lá do escritório Marins Bertoldi, e a Lisiane Juste, que é coordenadora da área de negócios lá do escritório. Né? Então, obrigado vocês também por terem aceitado e participar desse bate-papo. Já eu abro aqui e iniciei um pouco até na sua apresentação a fala do destaque que o Estado do Paraná é nítido, né? Acho que a gente consegue perceber muito isso aí nos últimos anos, que o Estado vem se apresentando, enfim, como um Estado que está aberto a receber investimentos. E a Invest Paraná, ela tem um papel fundamental nesse projeto, né? Da atração ali, não só dos investimentos dos empresários que já estão aqui conosco no Estado, mas principalmente das empresas que desejam vir para o Estado do Paraná, enfim, investir aqui. E aí eu queria abrir aqui pedindo para você explicar um pouquinho o que é esse projeto da Invest Paraná, o que é a Invest Paraná, qual que é o papel dela nesse contexto, né, para que a gente possa aqui iniciar então a nossa conversa. Legal. Obrigado pelo convite, Hugo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lisiane. É um prazer falar um pouco sobre o Paraná, sobre a Invest Paraná. A Invest Paraná é um serviço social autônomo, então a característica dela é pública de direito privado, né? E ela tem um único contrato com o Estado, um contrato de gestão, e por meio de um plano de trabalho anual que a gente renova, nosso mantenedor é a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Então, nós temos um contrato anual com eles, onde nós sempre reformamos e reformulamos para que o Estado possa nos manter com aquelas atividades estabelecidas para a gente naquele ano. E aí temos um planejamento estratégico que a cada 5 anos a gente faz também a revisão. Agora a gente está num processo, apesar de ter feito 2020, 25, né, a gente já está fazendo o planejamento para 25, 30. Né? Então essa um pouco da natureza da Invest Paraná. Ela a gente gosta de falar que é um one-stop shop, né? Então o conceito que o empresário, né, quando o governador reformulou, ela chamava-se Agência Paraná Desenvolvimento, mas é um nome que as pessoas não entendiam muito bem o que era, né? Então passou-se para um projeto de lei onde a gente buscou benchmark. Então todo o mundo, regiões, cidades, estados e até países tem uma Invest alguma coisa. Né? Então a gente falou, olha, nada melhor que continuar, porque você já remete o nome à atividade, né? Invest, apesar de não termos como alguns se confundem, né? Fomento Paraná, ela é o que empresta recurso, né? A Invest Paraná não tem o recurso financeiro, mas a gente é um braço de apoio à atração de investimento. Então, no fundo, uma ponte entre o público e o privado. Né? E a gente faz entre o B2B também, né? O privado com o privado, muitas vezes é necessário, a gente também faz isso. Então, conceito do one-stop shop, o governador falou, olha, não atrapalhe o empresário. Já é difícil empreender nesse país. Então, se você não atrapalhar, já está muito bom. Conseguir ajudar ainda, se dentro tapete vermelho, melhor ainda. Então, a gente tenta exercer essa atividade onde empresário é o foco, né? A empresa é o foco do nosso atendimento, e quanto a gente mais puder ajudar, sem o empresário colocar aquela pastinha embaixo do braço, fica batendo de secretaria em departamento, porque perde, né, muito tempo e é um pouco eficiente, não conhece a estrutura, não conhece os meios. Então, esse conceito One Stop Shop serve para a gente ajudar ele a ter uma eficiência máxima no atendimento. Uhum. Você trabalha, né, até pela tua posição lá dentro como diretor de Relações Internacionais, né? Então, assim, acho que a tua atuação está focada justamente nessa questão internacional, ou seja, a atração de empresas que estão fora do Brasil, grupos empresariais de fora que venham investir aqui no Paraná. É nítido, assim, todo mundo sabe que o Brasil, né, o Paraná está dentro de um contexto de país, né, e as dificuldades naturais nossas aqui em favorecimento de negócios, né? A gente ainda
carece aqui de algumas mudanças estruturais que facilitem esse processo, né? Eu acho que assim, a Invest Paraná, né, e esse caminho já é um agente facilitador disso. Como que funciona essa conversa com o empresário no exterior, né? Como é que a gente consegue, como é que vocês conseguem, estando lá, né, quais são as armas que vocês têm, digamos assim, para convencer o empresário internacional a vir para o Brasil, né, a investir aqui no Paraná? Como é que isso funciona na prática? Legal. Então, como é que a gente atua com organismos internacionais, né? Porque aí acaba se ramificando para outros, para diretamente com as empresas. Então, a gente tem uma atuação com embaixadas, consulados, câmaras de comércio, toda essa parte, sejam bancos, né? Banco Mundial, Interamericano. Então, todos esses organismos estão ligados em alguma maneira com as empresas ou com o seu local ali de atuação. No Paraná, a gente tem, acho que quase 40 cônsules aqui, então que nos ajudam também a fazer a ponte com os seus países. Então, primeiro de tudo, nesta convivência, a gente acaba levando projetos, buscando ou simplesmente dizendo, olha, eu existo, o Paraná é isso, o Paraná é aquilo. Nessa semana mesmo estivemos em São Paulo falando com o consulado do Reino Unido e o consulado americano. Então é interessante porque muitas vezes eles estão nas atividades do dia a dia e se você não vender o teu estado, acaba que ficando assim, né? O São Paulo é outro Brasil e as coisas acontecem ali, né? Tudo fica mais ali. Então, nós, nesses roadshows que a gente faz, a gente leva as prioridades, o que a gente está atuando, porque normalmente tem alguma ligação, né? Quando você fala de transição energética. Olha, estamos atuando aqui também num projeto assim assado. Então, acaba facilitando a entrada. Depois, vamos falar de multinacionais, por exemplo, né? Normalmente aqui em polo automotivo, o segundo polo automotivo do Brasil é o Paraná. As empresas sempre têm um plano de reinvestimento, né? E quando você fala de reinvestimento, as dores passam por incentivos fiscais, passam por qualquer outro tipo de ajuda, infraestrutura, mas também na cadeia de suprimentos. Então, nessa cadeia de suprimentos, às vezes as próprias empresas nos solicitam ajuda. Olha, eu preciso ampliar, né, agora a eletrificação de frota de veículos. Você precisa atrair mais investimentos dentro daquela cadeia. Né? E uma empresa, por mais que ela conheça bem o seu quintal de casa, suas dores, ela não consegue também atrair investimento sozinho dentro daquilo. Então a gente vai buscar como estratégia, juntamente com a empresa, né, quais são os países que nós queremos buscar esses investimentos. E aí a gente começa a mesma jornada, né, de embaixadas, consulados, câmaras de comércio, e vai afinando isso até você conseguir saber naquela localidade quem é que atua com aquilo, né, e aí você começam as negociações de fato, né. E pode acontecer o contrário também. Né, algum país, alguma localidade, ou própria empresa que está interessada no Brasil, que ela coloca o Paraná, ou que a gente saiba que ela tem o Paraná como uma das opções, e aí a gente entra na disputa para conseguir estabelecer essa negociação. Né? E aí tem que abrir a caixa preta mesmo para oferecer tudo que é de melhor. Legal. Eu até ia perguntar isso, né? A gente tem, a Invest tem essa postura proativa de buscar participar de feiras, fazer contatos. Eu ia perguntar, como é que as empresas podem se aproximar da Invest também para fazer o caminho inverso? Sim, muito bem citado, assim, missões e feiras são muito importantes pro empresário, né? Porque eu costumo dizer que você sair para fora do Brasil, ainda mais hoje, né, gastar em dólar, errar em dólar, então custa muito para a empresa. É dolorido, né? E vocês que atuam nessa área também devem perceber que eu acredito que na grande maioria das grandes empresas eles têm um setor internacional bem estruturado. De médias e pequenas, muitas vezes é uma pessoa que está atuando ali, né? E sem uma estrutura muito grande para poder fazer isso. Então, quanto mais a gente puder dar o suporte, né, e a Invest Paraná não tem custo nenhum para os seus serviços e atividades, esse empresário buscando a gente para uma feira, que nós fazemos várias, principalmente no setor agro, né, alimentos e bebidas, que é muito forte tanto no mundo, mas que o Paraná tem um grande potencial, a gente normalmente executa
com outros parceiros também, seja com o FIEP, ou CEPAR, a própria Apex Brasil, né, que é um grande braço do Brasil para feiras internacionais. Eles que organizam muitas vezes com o Ministério da Agricultura. Então, o empresário buscando, a gente abre o calendário e tenta identificar qual é a missão ou qual é aquele setor que ele se identifica para sair conosco, realmente buscar mercado lá fora, né? E aí a gente pode passar por uma jornada com ele, né? O que é importante dizer também, nós não somos mão na massa, a gente não vai competir com o mercado para sentar com aquele empresário e passar por uma jornada, por exemplo, de comércio exterior. A gente vai ajudar na abertura de mercado para ele. Então, assim, qual é o foco que você tem de qual país ou o que você precisa fazer lá fora? Eu vou ajudar você a buscar o teu comprador, né? Então, isso a gente vai conseguir aproximar, fazer esse B2B para ele. Seja em rodadas de negócio, seja em Paraná Colocar ele Days. na vitrine, né? Colocar ele na vitrine, exatamente. Então, para isso, aí a gente vai buscar parceiros. Olha, você pode buscar um escritório de advocacia, um escritório que possa ter uma trading, alguém que tenha a característica que te ajude a colocar o teu projeto mais qualificado lá para fora. Depois você vem conversar conosco de novo e a gente sai em conjunto para vender teu produto lá fora. Então, um pouco da jornada. E Jean, a gente sabe hoje, né, falando aí, pegando o gancho de atração de investimentos, né? A gente sabe hoje que um grande incentivo para atrair investimentos e grandes empresas aqui para o Paraná e para todos os estados são os incentivos fiscais de ICMS, né? E assim, né, não poderia deixar de falar um pouco da reforma tributária, né? Que a gente sabe que tudo indica aí que os incentivos fiscais vão acabar. E quando principalmente uma multinacional, né, ela pensa em um estado para se sediar, ela pensa a longo prazo, né? 30 anos, por aí. Então, como que a gente sabe, por mais que tenha a transição aí da reforma e o plano do Fundo de Desenvolvimento, como que a Invest e o Estado tem se organizado, tem se planejado e pensado aí, né, sendo que os incentivos fiscais não vão mais poder ser um atrativo aí para as empresas? Olha, eu acredito que, na verdade, a gente até pode ser beneficiado por vamos olhar o copo metade cheio, né? Porque o Estado tendo uma posição privilegiada, estratégica, né? Se você pegar um raio de 1.000 quilômetros do Paraná, a gente tem acesso a 284 milhões de consumidores e isso dá um PIB de 1,3 trilhão de dólares. Então, assim, a gente se vende assim com uma posição já estratégica para o empresário e vamos continuar independente da reforma. Se a gente falar de a transição energética ou falar de matriz energética, a gente tem 95% da matriz energética do estado vem de fonte limpa, né? Quanto na Europa é 35%, 36%. Né? Eles estão falando da transição, a gente já passou por essa fase, estamos incrementando ainda tudo que precisa para essa atração de investimento ficar melhor. A gente fala de infraestrutura no geral. Né? O Paraná nunca teve tão bem nessa questão de infraestrutura, o governador tem colocado muito recurso, né, para infra, seja o rodoviário com essa concessão, né, os 6 lotes de concessão rodoviária que agora estão acontecendo e várias outras obras. A gente costuma dizer que o Paraná hoje está um canteiro de obras. Isso sempre vai favorecer a longo prazo. Né? Então, essa posição que o Paraná exerce, e o agronegócio tem muito a ser desenvolvido ainda, né? A gente está agora com um programa de irrigação, que é trazer de fora e aqui dentro do Brasil o próprio programa e incentivos também para essa cadeia. Né? A gente pode dar outros tipos de incentivo, que não seja só fiscal, como um fundo da público-privado do agro. Isso vai injetar um valor na economia dentro da cadeia agroindustrial muito grande, vocacionado para necessidade. Né? 2 exemplos, a própria irrigação e também a armazenagem, onde o Brasil é deficitário nesses 2 itens. Então, trazendo isso, a gente já tem um incremento, né, na produção muito grande, agroindustrial, e aí passa por toda essa questão logística que eu falei, o porto nosso de Paranaguá. 5 vezes já eleito consecutivos o mais eficiente do Brasil. Né, e o segundo porto mais relevante.
E só isso oferecendo, normalmente quando a gente começa a conversar com o empresário, com indústrias na atração de investimento, o incentivo fiscal acaba ficando lá por em terceiro, quarto lugar, né? Qualidade de vida, cidades, Sim, com certeza. né? Porque os empresários vêm para cá, eles vão morar aqui, vão passar, aí eles querem, Mão de obra qualificada. mão de obra qualificada, então eles querem Certeza. buscar um ambiente mais seguro, né? A segurança jurídica, né? Que a gente não consegue criar um ambiente de segurança jurídica do nada, Sim. né? Você tem que ter um planejamento. O estado do Paraná agora virou Capag A+, né? A gente já não depende do Senado para conseguir empréstimos internacionais. Também isso no mercado tem um grande valor, né? Essa segurança jurídica que o empresário olha. Então, acho que esses são alguns ingredientes que para nós, quando a gente senta com o empresário para dizer aqui é um bom ambiente para se investir, o incentivo fiscal acaba ficando realmente lá em terceiro, quarto lugar, e que, de alguma forma, não se descarta que a reforma tributária vai trazer, né? Todos esperamos que vai trazer uma simplificação para todo mundo, né? Tem um outro exemplo que eu estava conversando esses dias com um amigo e ele já morou na Alemanha. Ele falou, olha, na Alemanha, eu lembro que na Siemens tinha, acho que 8 ou 10 pessoas que cuidavam da parte tributária, fiscal para ela no mundo. Sim. E no Brasil, 250 pessoas. É assim mesmo. Então, se compara, né? Vocês devem passar muito ter esse comparativo, né? Então, aqui, se a gente não simplificar e se isso não for bom, de fato, para o Brasil, a gente vai ter uma surpresa desagradável, né, ao longo do tempo. É um desafio ainda a transição, mas eu acho que a gente tem boas armas, né, como o Hugo falou no começo, a gente tem boas armas para conseguir se pôr ao mercado. É que à medida que você retira essa variável do jogo, né, que é atrair com o incentivo fiscal, você coloca todo mundo... primeiro que você iguala todo mundo, né? Coloca em pé de igualdade para competir, né? E aí aparecem outras coisas, que é isso que você está comentando. Ou seja, eu acho que o Estado vem fazendo um trabalho de se preparar aqui para ter outros argumentos favoráveis, né? Então, uma matriz energética, né? A questão logística, né? O Estado vem aprimorando isso ao longo do tempo, para que esse passe a ser um diferencial, porque os incentivos fiscais não vão ser mais. Mas para todos, né? Não tem não é só aqui, né? Todos os estados vão ter que jogar o mesmo jogo, né? E isso traz, por outro lado também, eu sei que no primeiro momento, e como toda mudança, ela tem o momento em que as coisas precisam se acomodar, né? Uma mudança de paradigma. Então, assim, no primeiro momento isso parece ser uma coisa ruim, porque virou uma cultura, né? Eu vou atrás de incentivo fiscal. Né? Se a gente for parar para analisar praticamente todas os setores da economia, exceção de serviços, né? Mas todos têm algum tipo de benefício, né? Principalmente agro, alimento, enfim, que são setores que têm um apelo maior. Todos têm um incentivo fiscal, né? E isso acaba fazendo com que a cultura seja olhar para isso. Né? Não importa essa logística. Tem vários exemplos no Brasil, inclusive, de indústrias que se movimentaram para o Nordeste, por exemplo, e se colocaram em regiões muito, muito inóspitas ali, né? E tiveram uma dificuldade extrema em conseguir mão de obra, em logística, em infraestrutura. E foram movidas pelos incentivos fiscais, né? Então, assim, às vezes você acha que você tem um ganho de um lado, acaba equalizando isso pelo tamanho do investimento que você vai ter que colocar. Né? A gente tem que olhar num todo para... E isso para de ser o atrativo principal. E aí a gente começa a competir. E é interessante essa inversão de lógica, né? Eu vou preparar a estrutura para receber o empresário e não oferecer incentivos para que ele me traga a estrutura junto com o investimento. Não dá para criar dependência do incentivo, né? Porque isso, teoricamente, ele é para ser temporário, para que a empresa tenha uma competitividade naquele período, tenha um fôlego, seja um fluxo de caixa, seja alguma coisa, né? Que aquele investimento vai retornar, mas ficar dependente só disso... cria uma dependência, cria uma competitividade falsa, né? E tem muitas empresas que quando você olha para o balanço delas, todo o lucro vem do incentivo fiscal. Se não fosse aquilo, o negócio não seria viável. E aí isso é péssimo, porque
você vai espremendo o Estado cada vez mais, Sim. né? E é muito interessante o que a primeira parte que você trouxe ali, que a reforma não vai mudar a geografia, né? A nossa posição privilegiada, ela vai se manter. E quanto mais a gente investir para otimizar e explorar isso da melhor maneira possível, né, o Paraná já está voando e vai cada vez mais, né? A gente tem o projeto da Nova Ferroeste também, né, que está sendo desenvolvido já ao longo desses 4, quase 5 anos do governo, do mandato do Ratinho Júnior, e que é um projeto que ele... a gente conseguiu qualificar ele dentro de uma sigla chamada SMI, a Sustainable Market Initiative, que quem criou isso foi agora então Ray Charles, né? Então ele buscou no mundo várias lideranças para conseguir colocar numa vitrine projetos com sustentabilidade. E aí, numa dessas visitas ao consulado, então é importante essa relação, eles falaram, olha, esse é uma iniciativa que acho que o projeto da Ferroeste se qualifica. Como ele estava já enquadrado também para receber green bonds, né, para emissão de green bonds, a gente conseguiu enquadrar. Puxa, isso qualifica um projeto internacionalmente muito mais. Então, há um projeto também importante para nós de ferrovia. O Brasil ficou parado há séculos já com relação a investimento em infraestrutura dessa natureza. A gente sabe que é mais caro, inclusive, que outros países que têm uma geografia melhor, né? Mas a gente precisa enfrentar isso. E esse é um projeto que esperamos que saia do papel, que vai beneficiar outros estados, né? Seja Santa Catarina, seja até o Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Tudo isso acaba interligando numa malha que vai ser importante. Então, esse investimento está sendo feito no Porto e, consequentemente, o desenvolvimento desse projeto da Nova Ferroeste acaba trazendo também essa competitividade mais aflorada, né? E os Green Bonds favorecem investimentos que são qualificados como ESG, né? Exato. Que também é algo que está numa pauta bastante intensa, assim, bastante forte para as empresas, especialmente lá fora, né? Muitos fundos de investimento acabam tendo como premissa, né? Olha, eu preciso só investir que tenha essa qualificação. Então, para nós E essa qualificação coloca o investimento num patamar diferenciado que é muito menos competitivo do que a vala comum dos demais, né? O grande desafio para nós é tempo, né? Porque... mesmo que você tenha aí 8 anos de mandato de um governador, é um projeto de ferrovia que você normalmente leva 10, 15, 20 anos às vezes, né? Então, o desafio nosso é mais tempo do que modelagem. Bom, o papo está muito bom, né? Acho que tem aqui assuntos para um próximo episódio, né? E eu quero voltar no próximo episódio, já dar um spoiler aqui, voltando um pouquinho na questão da competitividade do Paraná com os demais estados e falar do futuro, né? O que a Invest Paraná está pensando aqui, quais são os projetos, né? Quais são as áreas e os setores que mais interessam para o estado, enfim, para que a gente continue o nosso bate-papo aqui. Obrigado, Jean, por enquanto. Obrigado. Lise, Rafa, até mais. Valeu, obrigado. Obrigado.